Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor, que pelo mistério pascal de Cristo restaurastes a dignidade da natureza humana e lhe destes a nova esperança da ressurreição, fazei-nos viver em amor constante o mistério que anualmente celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o sumo sacerdote e todo o seu grupo, isto é, o partido dos saduceus, enfurecidos contra os apóstolos, mandaram-nos prender e meteram-nos na cadeia pública. Mas, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse-lhes: Ide apresentar-vos no templo a anunciar ao povo todas estas palavras de vida. Tendo ouvido isto, eles entraram no templo de madrugada e começaram a ensinar. Entretanto, chegou o sumo sacerdote com o seu grupo. Convocaram o Sinédrio e todo o Senado dos israelitas e mandaram buscar os apóstolos à cadeia. Os guardas foram lá, mas não os encontraram na prisão e voltaram para avisar. Encontramos a cadeia fechada com toda a segurança e os guardas de sentinela à porta. Abrimos-la, mas não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem estas palavras, o comandante do templo e os príncipes dos sacerdotes ficaram muito perplexos, perguntando entre si o que se tinha passado com os presos. Entretanto, veio alguém comunicar-lhes: Os homens que metestes na cadeia estão no templo a ensinar o povo. Então o comandante do templo foi lá com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque tinham receio de serem apedrejados pelo povo. Palavra do Senhor.
Senhor ouviu, o pobre clamou, o Senhor ouviu. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor ouviu, salvou-o de todas as angústias. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Aleluia, 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 Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito. Tenha, acredita nele, tenha vida eterna. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João.
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa de condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, porque Deus não enviou ao mundo o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Queridos irmãos e irmãs, estas palavras que ouvimos no Evangelho de São João são, porventura, o centro primordial da nossa fé diária. Este Jesus que ressuscitou, que vivemos já ressuscitado no meio de nós e em nós, foi o mesmo Jesus que o Pai enviou ao mundo para nos salvar. Porque Deus amou de tal maneira o mundo que enviou o seu Filho para que o mundo não fosse condenado, mas salvo. Na nossa vida cristã, por vezes achamos que o mais difícil é perdoar a quem nos fez mal, a quem nos defraudou, a quem nos enganou, a quem nos roubou, a quem nos acusou, a quem nos difamou, enfim, a quem distorceu a nossa vida e a destruiu muitas vezes. Mas acredite, irmãos e irmãs, o mais difícil na vida cristã nem sequer é perdoar alguém por muito mal que essa pessoa nos tenha feito. O mais difícil na vida cristã, aquilo que mais nos custa sem nos apercebermos, é, em primeiro lugar, deixarmos ser amados por este Deus. Porque isto não entra na nossa cabeça comercial, formatada. Não entra na cabeça que alguém nos possa amar gratuitamente e incondicionalmente. Custa-nos acreditar que alguém tenha dado a sua vida, muito mais que este alguém seja o Filho de Deus. Por nós. Porque nos ama. Nós dizemos isto com a nossa cabeça, mas não vivemos nadinha no nosso coração, na nossa vida. Sabem porquê? Porque nós não nos deixamos ser amados por Deus porque queremos a nossa autossuficiência. Queremos acreditar nas nossas capacidades, na nossa dependência, na nossa fortaleza, nas nossas forças, no nosso dinheiro, no nosso poder, na nossa casa, nos nossos bens. E pior ainda, isto é que não nos entra mesmo, é que não conseguimos conceber que Deus ama exatamente cada um de nós da mesma forma. Qual é a forma? Deu a vida por cada um de nós. Sejamos nós bons ou maus. Vai eu à missa todos os dias, como padre também vou, é certo, mas que cada um de nós vá à missa todos os dias, reze o rosário completo, que Deus vai amar exatamente essa pessoa como um assassino. E isto não nos entra. É por isso que temos muita dificuldade em perdoar. Porque, em primeiro lugar,
nós nem sequer nos sentimos perdoados e amados por Deus. Uma segunda dimensão. Muitos de nós cristãos mais fervorosos caímos no erro de achar que é a doutrina que nos conduz ao céu. Não é a doutrina. A doutrina, com certeza, são indicações precisas, os mandamentos são indicações precisas. Mas o que nos leva ao céu é a palavra de Deus, é escutar a palavra de Deus e a pôr em prática. Se eu amar a Deus, nem sequer é preciso saber da doutrina. Dizia São João 23, só de pensar que se os homens amassem a Deus, não era preciso nem o catecismo da Igreja Católica, nem o Código de Direito Canónico, porque os homens naturalmente o viviam. Mas como é que nós podemos viver uma coisa que não conhecemos? E nós não conhecemos Jesus. Este é o problema central. Nós não sabemos quem é Jesus. Celebramos a missa, rezamos, vamos a procissões, mas não conhecemos quem Ele é, quanto Ele nos quer, quanto Ele nos ama, quanto nos perdoa infinitamente. Não conseguimos sequer atingir que Deus fez homem e enquanto homem, enquanto Deus, se ofereceu por cada um de nós para que tenhamos vida e vida em abundância. Peçamos a Maria, a Mãe do ressuscitado, que seja para nós, como foi para os santos pastorinhos, o caminho seguro que nos conduza até ao céu. Irmãos, a oposição que Jesus sofreu em vida veio a cair também sobre os apóstolos e a Igreja. Peçamos a graça de ser fortes como eles e digamos: ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros da Igreja que são presos, pelos cristãos das famílias e pelos que não podem exprimir a sua fé, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos homens públicos que rejeitam a violência, pelos que recusam fazer mal seja a quem for, e pelos que lutam contra os muros da mentira, oremos. Ouvimos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos catequistas que amam Jesus e o anunciam, pelos que ensinam as crianças a conhecê-lo e pelos adultos que nele creem e o adoram, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelas vítimas da opressão e da injustiça, pelos que em tudo são fiéis à sua consciência e pelos que não cedem às ameaças dos tiranos, oremos. Ouvimos. Pelos fiéis que frequentam esta Igreja, pelos que creem em Deus, o dom do Pai, e pelos que o seguem como a luz do mundo, oremos. Ouvimos. Senhor nosso Deus, fazei que a luz do Salvador nos liberte das trevas mais escuras. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, temos testemunho dela na prática das boas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e abrem-se para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação
e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por Cristo nosso Senhor. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now place the religious objects. Benediquora li oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos damos a continuação de um santo dia, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.